A paz do Senhor, meus irmãos, é com muita alegria que estamos aqui para mais uma semana que iniciamos e estamos a continuar a ler e meditar em um capítulo da Bíblia ao ano e também seguindo o vídeo da leitura do dia em relação ao plano anual de leitura. Então, você que está aí no nosso canal chegou aqui, Deus te trouxe. Graças a Deus por isso. Então curta, compartilhe, se inscreva e vamos engrossar este exército de leitores da Palavra de Deus que assumir o compromisso de a cada dia estar lendo e meditando na Palavra do Senhor para crescimento espiritual. Vamos então à leitura do capítulo de hoje. Hoje estamos no dia 45 do ano e vamos estar lendo Gênesis capítulo 45. Então, de posse das nossas Bíblias em nossas mãos, vamos estar lendo o capítulo 45 de Gênesis. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governo de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem ao meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmo testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os filhos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra.
Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem suas mulheres e os seus filhos e o seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o Faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e, ao partirem, disse-lhes: Não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã e lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles, mas quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó seu pai as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: Basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Nós vemos aqui aquele reencontro de todos os irmãos de José, onde foi feito um banquete, todos eles comeram. Também houve por parte de José uma questão de reter os seus irmãos lá. E assim eles confessaram que não queriam levar tristeza ao coração do pai deles, mas todos seriam seus escravos. Mas quando ele foi contando a história, Judá foi contando a história do que ele se propôs a fazer, ser culpado diante do seu pai, porque ele não suportaria ver o seu pai sofrer por causa do seu irmão mais novo, o seu filho da velhice. José não se conteve as lágrimas e mandou todos os egípcios saírem e se declarou para seus irmãos e não conteve as lágrimas, abraçou, beijou a todos os irmãos e aquele reencontro maravilhoso, claro, de muita surpresa para os seus irmãos, de muito espanto, pois jamais iriam descobrir ou sequer imaginar que aquele homem tão poderoso era, na verdade, aquele irmão que eles lançaram num poço seco e depois venderam para o Egito. Ficaram pasmados diante disso, mas José disse para eles não se preocuparem e não se recriminarem, porque na verdade ele reconheceu José como um homem que adorava a Deus, que temia o Senhor. Ele reconheceu que aquele mal que eles fizeram, Deus converteu em bem, porque na verdade Deus, o próprio Deus, o enviou diante deles. Antes deles precisarem ir ao Egito, Deus o enviou e o preparou para estar sendo aquele levantado por Deus no Egito como uma grande autoridade, para que fosse preservada a nação de Israel, a semente da nação de Israel, um remanescente do povo. Ah, meus irmãos, Deus fez cumprir o seu propósito na vida de José. José é um grande líder e um grande homem usado por Deus para que preservasse o povo de Israel, o povo que traria
a Jesus futuramente, a Jesus o nosso Salvador. Deus protege o seu povo, esse povo escolhido, esse povo separado, porque dele viria a nossa salvação, viria o Senhor Jesus. E José reconhece que tudo foi plano de Deus. Deus converteu todo o mal em bem, porque o Senhor estava guiando e orientando a vida de José para aquele momento. E ele não suportou de não perguntar pelo seu pai. O meu pai ainda é vivo. Volte, fale, conte como me honram neste lugar, como eu cresci neste lugar. Os seus olhos veem, vocês contemplam como é aqui. E traga meu pai, porque ainda haverá muita fome e certamente se eles ficassem lá não subsistiriam, mas lá José cuidaria do seu pai e da família dos seus irmãos e tinha uma terra separada, preservada, porque eles eram pastores de ovelhas e esta profissão não era bem vista pelos egípcios. Então, aquela terra também, dentro dos limites do Egito, seria uma terra separada, um lugar separado, reservado para o povo de Deus. Oh, meus irmãos, Deus faz tudo certo no momento certo e Deus preparou este reencontro de José com o seu pai Jacó, também chamado de Israel, porque Deus mudou o nome dele para Israel. E quando ele ouviu notícias, claro, como acreditar nisso? Ele ficou maravilhado, mas a prova estava ali, os carros de Faraó. Irmãos, vem carros para buscar e tirar daquela situação de miséria que estava a terra, porque o Senhor estava a proteger o seu povo e veio através de José buscar para os guardar, para guardar aquele povo de toda aquela fome que ainda ia assolar por 5 anos a terra. E quando ele viu aquilo, bastou, ele disse: basta, vou ver o meu filho José antes que eu morra. E assim Deus alegrou o coração, reviveu o espírito de Jacó na esperança de ver o seu filho antes de morrer. Oh, meus irmãos, que maravilha! Glórias a Deus! Como o Senhor tem surpresas reservadas para o seu povo. O que parece uma aflição muito grande, espere no Senhor, porque o Senhor tem o melhor ainda a te revelar. A mão dele guia aqueles que o amam e o servem e o temem de todo o coração. Amém, meus irmãos? Deus abençoe as nossas vidas, que a nossa alma se alimente, fique farta com a palavra do Senhor, que a cada dia nos encoraja a prosseguir nos caminhos do nosso Deus. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Aquele abraço fraternal da irmã Daniele e vamos junto prosseguindo na leitura da Bíblia. A paz do Senhor.